Olá, bom dia a todos. Começa agora mais um encontro do curso de Formação Continuada, Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, organizado pelo Instituto Municipal Helena Antipoff, em parceria com a Multirio e com a Escola de Formação Paulo Freire. O curso está sendo transmitido ao vivo pelo canal do YouTube. Eu sou Rosângela Coelho, a mediadora desses encontros. Hoje é o quinto dia de uma série de encontros que ainda vão ocorrer ao longo deste mês. Ainda temos os dias 23, dia 27 e no dia 30. Formação Continuada é uma ação anual do Instituto, mas em 2020 ela foi aberta a todos os profissionais da educação do Rio de Janeiro, tá bom? E os temas que estão sendo debatidos aqui foram propostos por quem participou da Jornada Pedagógica da Educação Inclusiva, realizada em agosto, e que também está disponível aqui no canal da Multirio no YouTube. Essa palestra está sendo transmitida sem intérprete de Libras, mas será disponibilizada posteriormente com acessibilidade em Libras. E antes de começar, eu só quero lembrar aos profissionais que se inscreveram formalmente no curso que é preciso fazer uma avaliação de cada encontro. Disso depende a liberação do certificado de participação, ok? E os links de presença e de avaliação estão disponíveis na descrição do vídeo aqui no YouTube. Não deixem de acessar. E toda a programação deste curso você encontra no site do IHA, no portal da Multirio e também na plataforma da Escola Paulo Freire. E se você perdeu algum encontro, é bom avisar que todos eles estão sendo gravados e vão ficar disponíveis no canal da Multirio no YouTube. Por isso, se inscreva lá e marque o sininho de notificações para receber também as novidades da programação da Multirio, que é muito legal, tá bom? Agora eu vou me descrever. Eu sou uma mulher preta, tenho na faixa de 40 anos, cabelos crespos curtos, e estou vestindo uma blusa preta com decote V, um brinco bem colorido. Atrás de mim, o cenário é composto por placas verticais verde e azul, e aqui à minha direita tem um cartaz da formação do curso. E o tema da conversa de hoje, gente, é aquisição da língua brasileira de sinais, Libras, como língua de instrução e da língua portuguesa como segunda língua, numa perspectiva de educação bilíngue. E quem vai conversar sobre isso são as professoras Laura Jane Messias Belém e Paula de Carvalho Fragoso Oliveira. A Laura é mestre em educação e professora da rede e trabalha no IHA, no acompanhamento técnico-pedagógico do Laboratório de Libras. Paula é fonoaudióloga, mestre em educação e também professora da rede, trabalha no IHA como integrante da equipe de acompanhamento técnico-pedagógico da segunda CRE. Professoras Laura e Jane, muito bom dia, tudo bem com vocês? Estão me ouvindo bem? Sim, bom dia. Bom dia. Laura, tudo certo? Bom dia, estou te ouvindo, sim. Então tá, gente, primeiro nós vamos ouvir a exposição da professora Paula Fragoso, depois será a vez da professora Laura Jane, e depois disso nós vamos ter uma roda de conversa, onde as professoras vão fazer um breve debate com perguntas que eu vou lançar para elas, e também depois disso, no finalzinho da nossa conversa aqui, do nosso encontro, nós vamos responder, elas vão responder as perguntas que vocês estão enviando via chat, tá bom? Então vamos começar já com a professora Paula. Por favor, Paula, a palavra é sua. Bom dia, né? Eu sou a Paula, o meu sinal em Libras é esse aqui. Eu sou professora, sou fonoaudióloga e vou fazer então a minha autodescrição para vocês. Eu sou mulher, morena, tenho cabelos pretos lisos longos, olhos castanhos escuros, estou vestindo uma blusa azul clara com algumas estampas florais. Atrás de mim tem uma parede branca lisa. Sou casada, tenho 2 filhas, tenho 48 anos de idade, sendo que 28 anos trabalhando no município do Rio como professora e nos últimos 10 anos no Instituto Municipal Helena Antipoff com Educação Especial e Inclusiva. Em primeiro lugar, eu quero dizer que é uma satisfação estar aqui agora falando com vocês. Quero agradecer a minha diretora, Katia Nunes, pelo convite, pelo incentivo de estar aqui agora falando com vocês sobre um assunto que eu amo, né, no qual eu dediquei a minha vida acadêmica e profissional quase toda, né, que é a educação de surdos e principalmente o ensino de língua portuguesa na educação bilíngue. Tá? Fui 12 anos professora de classe especial e alfabetizava esses alunos surdos. E na época era oralismo, eu tinha treinador de fala na sala, e hoje eu vejo a educação bilíngue como um avanço na educação de surdos, né? Mas para eu não me perder aqui na fala, eu vou responder uma pergunta, vou começar a nossa conversa
respondendo uma pergunta que sempre me fazem, que é por que o bebê nasce surdo? Por que uma pessoa fica surda, né? Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Aqui. Então, aí as principais causas da surdez, então, seriam a hereditariedade, a má formação congênita, que eu tive até um aluno que tinha um pavilhão auricular pequeno, ele nasceu assim, o conduto auditivo dele fechado. Né? Então, ele não escutava nada no ouvido direito, no ouvido esquerdo ele tinha uma perda. Incompatibilidade de fator RH do bebê com a mãe, né, durante a gravidez, uso de drogas ototóxicas pela mãe durante a gravidez ou pela criança depois, se ela tiver alguma complicação e precisar usar muitos antibióticos, né, pode vir a lesar a cóclea e provocar surdez. Anóxia no parto, a falta de oxigenação no parto, a cóclea é muito sensível, então facilmente pode lesionar e a criança ficar surda. Uso do fórceps, né, durante o parto, pode causar prejuízo aqui no lobo temporal. Viroses como a rubéola, toxoplasmose, a sífilis na mulher durante a gravidez pode causar surdez no seu bebê. As meningoencefalites, as meningites, né, provocam surdez. Uma das sequelas dessa doença é a surdez. Otites, né, otite média de repetição, a otite crônica pode provocar surdez. Tem que tratar, tem que tomar bastante cuidado com as otites. Acidentes com traumatismo no lobo temporal pode lesionar aqui a cóclea e vir a provocar surdez. PAIR é a perda auditiva induzida por ruído, que pode acontecer com pessoas que trabalham em obras, pessoas que trabalham nas indústrias, né, que tem um barulho constante das máquinas, e, atualmente, crianças, jovens, adultos, né, estão vindo a perder a audição pelo uso do fone. Aquele fone grande nem é tão prejudicial, mas depende da altura do som. Agora, aquele fone que introduz mesmo no conduto auditivo, tem que tomar bastante cuidado e usar um som numa temperatura, numa altura moderada, tá bom? Porque senão provoca a perda auditiva também. A presbiacusia já é a surdez do idoso, né? Por envelhecimento mesmo, que acontece com algumas pessoas. E tudo isso, então, né, pode provocar a perda auditiva. E essa perda ela pode ser leve, moderada, severa ou profunda. Tá? E esses tipos de perda eles são detectados pelos exames audiológicos. Então, a gente vai ter a audiometria, que a pessoa entra na cabine, vai colocar o fone, vai escutar o apitinho e vai levantar a mão quando ouvir o apito. A gente tem a impedanciometria ou timpanometria, que vai avaliar o ouvido médio, né? Os ossículos, a membrana timpânica, se tem presença de líquido, se tem uma inflamação no ouvido médio, esse exame vai dizer. O teste da orelhinha, que é o exame de emissões otoacústicas, ele é um teste que é obrigatório, né, pelo SUS, foi obrigatório pela Organização Mundial de Saúde para detectar a perda auditiva logo no recém-nascido, né? Então, todos os bebês na maternidade já devem fazer esse exame. Se não fizer na maternidade, tem que fazer depois, deve ser feito sempre no primeiro mês, né? Até o primeiro mês de vida. E o BERA? O BERA é um outro exame que só é indicado quando dá alguma alteração do teste da orelhinha ou na audiometria. Por quê? Porque ele é um exame bem específico, tá? A pessoa precisa ficar imóvel, né? O paciente tem que estar imóvel, de preferência dormindo, ou em alguns casos é necessário uma medicação para dormir, tem que sedar o paciente, né? E ele permite identificar a localização da lesão, porque ele vai avaliar o trajeto do som pelas vias auditivas até o córtex cerebral. Então, se tiver algum tumor cerebral, algum edema, uma infecção, o BERA detecta, tá? Então, por que é importante a gente conhecer esses exames, né? Porque são eles que vão nos ajudar a entender um pouco melhor o nosso aluno surdo. Então, aqui eu vou compartilhar com vocês um gráfico, né? Esse gráfico tem a classificação da perda auditiva, audição normal, perda leve, moderada, severa e profunda. E tem uma curva audiológica aí, tá? Eu vou fazer a descrição do gráfico para as pessoas que precisam. Então, tem uma linha vertical com os decibéis, que é a intensidade do som, alto e baixo, e tem uma linha horizontal com as frequências de 250 a 8.000. As frequências de 250 e 500 são as frequências graves, né? Ou é o som mais grave. De 1.000 até 8.000 vai ficando mais aguda, bem fininha, no 8.000 é bem fininho. E a intensidade do som, até 25 decibéis, é uma altura pequena, baixa, mas é o normal da audição. Então, até 40 decibéis, se a pessoa escutar em 40 decibéis, ela já tem uma perda leve. E a altura de uma conversa normal, eu agora estou falando com vocês estão me ouvindo, está num tom de 40 decibéis.
né? Então, essa criança que está aqui nesse exemplo, a curva dela, olha lá, onde está escuro, ela não escuta nada. Onde está branco, da curva audiométrica para baixo, ele escuta tudo. E aí, por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque eu visito as escolas para orientar o trabalho pedagógico das professoras que têm alunos surdos nas escolas, nas turmas delas, nas escolas. E aí, às vezes, a professora fala para mim assim, Paula, eu acho que esse aluno não é surdo, não, ele escuta. Ele escuta quando ele quer, tem coisas que eu tenho certeza que ele está escutando e tem coisas que ele não escuta, como é que pode? Ele escuta o cachorro aqui do lado da casa, do lado da escola latir, ele escuta quando o meu telefone toca, tem palavra que eu sei que ele está escutando, às vezes eu falo com ele, tenho certeza que ele escutou. E eu acho que esse menino não escuta nada, não é possível. Aí eu falo, professora, calma, vamos ver, tem audiometria, né? Então a importância do exame. Aí a gente pega a audiometria, eu pego essa curva audiológica do aluno e converso com a professora e a gente vê exatamente, por exemplo, se ela falar a palavra chinelo, esse aluno não vai escrever chinelo num ditado, porque o CH ali do X, né, o som do X, está justamente na área que ele não escuta. Agora, o I, ele vai escutar. Olha lá o I onde está, no 550. O N, ele vai escutar. Então, ele vai escutar um pouco da palavra. O nelo, ele vai escutar. Mas o X, ele vai perder, né? Se a professora falar gelo, ou a mãe falar, pega o gelo, de repente, ele não vai entender que ela está pedindo gelo, porque o G está lá na área que ele não escuta. O O, ele vai escutar. O L está bem na área que ele também não escuta, nos 40 decibéis. Se falar mamãe, ele vai escutar mamãe perfeitamente, porque o M ele escuta, o A ele escuta e o E ele escuta. Então, mãe, mamãe, ele escuta perfeitamente, tá? Então, eu trouxe isso só para a gente entender que o surdo, o idoso passa por isso também, né? Tem horas que o idoso vai escutar e tem horas que ele não vai escutar. Mas não é porque ele quer, é porque a perda auditiva que ele tem impede que ele escute perfeitamente todas as palavras e todos os sons, tá bom? Então, eu quis falar mais um pouquinho disso, só para vocês entenderem essa situação que é muito corriqueira nas escolas. Então, as orientações que a gente dá? Libras sempre, gente. A língua de sinais, ela é a língua do surdo, é a maneira como ele se expressa, eu vou explicando mais à frente. Então, a Libras a gente indica sempre, para todo mundo, né, agora, porque a lei é a língua do Brasil, é a nossa segunda língua. O aparelho de amplificação sonora individual, o ASI, alguns casos ele vai ser útil, vai ser muito bom. Aquele caso que é anterior que eu mostrei, um aparelho de amplificação sonora ali vai ser muito bom para aquele aluno com aquela curva audiológica. E a gente tem o implante coclear e o distúrbio do processamento auditivo central, que também é um caso que aparece muito nas escolas. E existem muitas questões em relação ao implante coclear, tá? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o implante, bem rápido, tá? Então, a criança, para ter a indicação de implante coclear, a criança precisa ter perda profunda, tá? O implante é um dispositivo eletrônico de alta tecnologia. Eu vou colocar uma figura aqui para vocês verem. Ele é um feixe de eletrodos que é introduzido dentro da cóclea. Aqui, ó, a cóclea é esse órgão nosso em formato de caracol. Então, na cóclea, o som vai ser decifrado e esses estímulos sonoros vão impulsionados para o cérebro. O implante coclear não é mágico, né? Colocou o implante e começou a ouvir. Não. Uma cirurgia de catarata não é assim. A pessoa faz a cirurgia, já enxerga tudo. O implante coclear não é assim, tá bom? Depois que a cirurgia está ok, que cicatrizou totalmente, é que vai acontecer a ativação do implante, para que a criança possa escutar os primeiros sons. Então, o cérebro ele vai aprender a reconhecer esse novo sinal acústico que a criança está escutando. O cérebro vai aprender a ouvir, aprender a identificar que som é aquele que ele está ouvindo, tá? Porque o nosso cérebro ele é fantástico, gente. Por exemplo, vocês querem ver? Quando alguém chama a gente pelo nome, né? Na maioria das vezes, a gente identifica de quem é aquela voz, quem é que está chamando a gente. Por que a gente sabe isso? Porque tem o timbre da voz, a entonação e a nossa memória auditiva, tá? Que dá essa informação para a gente sabe quem está chamando a gente, né? Então, a gente faz uma imagem mental desse som. Se eu falar bola, todo mundo vai pensar na bola, né? Então, essa imagem tem que acontecer no aluno implantado, e ele vai aprender a escutar esse som. E qual seria, então, o problema do implante, né? Se é bom, se a pessoa vai escutar. Bom, existe uma série de itens, tá? Que precisam ser avaliados antes de indicar o implante. Inclusive, se a cóclea está ok, a integridade da cóclea, de todos os outros, do nervo auditivo. Mas, não vou ter tempo de falar tudo, mas o implante não pode ser, por exemplo, molhado, né? Se chover, tem que tirar o implante, a parte externa do implante. Para tomar banho, para ir à praia, para a piscina, precisa tirar o implante. Então, nesses momentos, a pessoa não escuta nada,
tá bom? Volta a ser surdo profundo. Se tiver qualquer problema com o implante, não escuta, volta a ser surdo. Então, Libras sempre, né? Língua de sinais para todos, tá bom? Até já tem um implante à prova d'água, mas ele é muito caro e não é acessível para todo mundo, né? Então, eu sempre indico a Libras, a gente lá no IHA dá formação de Libras, os professores têm curso de Libras, e a língua de sinais é fantástica para o surdo, é a segunda língua dele, e a língua é a língua do surdo, né? É a maneira que ele consegue se expressar. Então, como eu disse, eu era professora da classe especial de deficiência auditiva. E nessa época, a concepção de educação era oralização. Então, para o meu aluno dizer que estava com sede ou dizer que queria ir ao banheiro, era muito trabalhoso, né? Porque eu precisava falar para ele sede, ou então banheiro, e eu precisava que ele entendesse e falasse essas palavras. Então, eu tinha que trabalhar as vocalizações, que são as vogais, eu tinha que instalar todos os fonemas, linguodentais, labiodentais, alveolares, bilabiais, trabalhar a respiração, a melodia, o ritmo da fala, a intensidade da voz alta, baixa, a frequência grave, agudo. Então, era muito trabalhoso, né? Agora, com a língua de sinais, não. Eu faço assim, ó, gente. E aí a criança já sabe, eu já sei que ela está com sede. Se ele fizer assim para mim na sala de aula, eu já sei que ele quer ir ao banheiro, tá? Então, a língua de sinais é a língua do surdo, não existe dúvida nisso, tá? Outra questão que tem em relação ao implante é que existe a necessidade do acompanhamento fonoaudiológico constante também, né? Então, isso também dificulta o sucesso do implante. Tem que ir para o fonoaudiólogo constantemente para desenvolver essa capacidade de discriminação auditiva. E precisa de consultas periódicas no otorrino para regular esse aparelho. Então, é bem complicada a questão do implante. Então, voltando aqui, só para terminar essa explicação, isso aqui na cirurgia é o imã, tá? Que fica por dentro da pele, que vai ser tudo cicatrizado, fica assim depois, o cabelo cresce, aí o implante fica aqui. Essa é a parte que tem o microfone, tá? E o receptor de fala. Então, para eu saber qual a melhor indicação para uma criança surda, preciso da parceria com a família, tá bom, gente? Sempre. É a família que vai me dar as informações para eu traçar o melhor plano de ação. E o planejamento educacional individualizado também. Então, um outro exemplo complicado na escola com a criança é o distúrbio do processamento auditivo central, onde a criança vai ter dificuldade de analisar e interpretar os sons. A audição dela está normal, ela faz uma audiometria com tudo ok, mas ela tem dificuldade para ouvir ambientes ruidosos. Então, na sala de aula, provavelmente ela vai ter dificuldade. Ela não entende quando está numa conversa em grupo, por exemplo, ela perde quem está falando. Se tiver mais de 3 pessoas conversando, ela não sabe quem está falando o quê, que ela não consegue identificar de onde vem o som. Tá? Escuta distorcido, é aquela criança que fica sempre na sala assim, o quê? Tá? Então, é um transtorno que pode ser detectado por meio de testes específicos, tá? Que vão avaliar a função auditiva central, porque a gente chama de córtex auditivo. Então, os testes do processamento auditivo central, eles avaliam as vias que cruzam o córtex cerebral e vê de que maneira que a criança está ouvindo, analisando e interpretando os sons, ok? Então, outra questão que provoca muita diferença entre os surdos é o momento que ocorre a surdez, né? A gente tem as fases de aquisição da linguagem oral. Então, se a surdez ocorrer na fase pré-lingual ou pré-linguística, que é antes da aquisição da linguagem, de 0 a 3 anos, a criança não vai ter memória auditiva, né? Então, ela vai ser aquela criança surda que surda. Se for na fase perilingual, ela já tem a fase inicial da aquisição da linguagem oral, de 3 a 6 anos. Então, ela vai ter alguma memória auditiva, é aquele surdo que sabe falar algumas coisas, tenta fazer uma leitura labial, mas que vai aprender Libras também rapidinho, tá? E causa dúvidas na escola também, na professora, porque ele ainda é aquele surdo que não é surdo, que fala, né? Que tem conhecimento um pouco de mundo. E se ele ficar surdo na fase pós-lingual? Depois dos 7 anos, né? Aí a gente vai chamar de surdez pós-lingual e a gente chama muito essa criança de ensurdecida, porque ela fala, ela lê, ela escreve, né? Eles têm uma memória auditiva e aí causa muita dúvida na escola, como aquele exemplo que eu mostrei lá no início do gráfico, né? A professora fica, ele é surdo ou não é surdo? Escuta ou não escuta, né? Porque ele fala tudo, ele escreve, ele lê, mas na hora de um ditado, numa conversa, ela percebe que ele realmente é surdo. Outra questão é o aspecto familiar. Né, filhos de pais surdos vão estar imersos nesse contexto linguístico da língua de sinais desde bebê, porque desde bebê a mãe já vai fazer mamãe, né, já vai fazer papai, mamãe, então ele vai aprendendo a língua de sinais de maneira espontânea e natural dentro da casa dele com a família.
Agora, os filhos de pais ouvintes, né, que nascem surdos, geralmente demoram um pouco a ter o diagnóstico da surdez. Mesmo a gente já tendo agora o teste da orelhinha, que é obrigatório na maternidade, essa imersão no mundo surdo, né, no uso da língua de sinais, às vezes demora muito. Tá? E as famílias às vezes ainda têm dúvida, porque a criança balbucia, a criança vai ter um desenvolvimento cognitivo igual a da criança ouvinte, né? Ela vai balbuciar, ela vai rir, ela faz gracinha. Ele dorme, o bebê, a maioria dos bebês dormem em ambiente ruidoso, né? Você sai com o bebê para passear, o bebê dorme. E quando chega em casa, o bebê acorda. Então, o bebê surdo acontece isso também. Então, a pessoa fica na dúvida, né? É surdo mesmo? Será que é? Então, mas o mais importante é detectou a surdez, Libras, tá? Língua de sinais desde bebê. Na dúvida, usem língua de sinais. Vai aprender, é bom saber língua de sinais. Então, é isso. É difícil mesmo para detectar e o importante é fazer os exames. E a gente tem, então, a lei 10.436, de 24 de abril de 2002, que vai reconhecer a língua de sinais como a segunda língua do nosso país e a língua da comunidade surda do Brasil, tá? Como segunda língua do nosso país, todo mundo pode aprender Libras. E o que aconteceu em 2002 também? Todos os surdos quiseram aprender só a língua de sinais. Pronto, todos os problemas dos surdos estão resolvidos. Vamos usar só a língua de sinais. Só que não, né, gente? Porque nós vivemos no Brasil e a nossa língua é a língua portuguesa. Então, precisa saber ler, né? O surdo é empregado, consegue um emprego. Aí ele tem que ler uma circular no trabalho, um bilhete, um comunicado, um aviso, né? Então, em 2005, 3 anos depois da Lei de Libras, veio o decreto 5626, assinalando que a educação de surdos no Brasil deve ser bilíngue, garantindo o acesso à educação por meio da língua de sinais e o ensino da língua do grupo majoritário, do grupo ouvinte majoritário, no caso nosso aqui no Brasil, a língua portuguesa como segunda língua. Então, a gente tem então a educação bilíngue, mas não foi sempre assim, né? Ao longo dos anos, a gente teve lá no século XVIII, né, o primeiro código manual, que foi criado pelo abade francês Charles Michel de Lepé na França. Então, essa foi a primeira língua de sinais que os surdos tiveram. E depois veio o método oralista, né, do Perdonsigny, também na França, porque eles perceberam que alguns surdos falavam, alguns surdos gritavam, né? Então eles falaram, poxa, eles podem falar. E aí Perdonsigny então criou essa metodologia do método audiofonatório. Só que, como eu falei para vocês, é muito trabalhoso, demora para o surdo conseguir se comunicar, né, oralmente. É todo um trabalho que precisa ser feito. Então, o que se criou depois? A comunicação total. Eles têm que sinalizar e eles podem falar e aprender língua de sinais. E aí veio a comunicação total. Só que a comunicação total ele tinha movimentos muito amplos, não tinha regras específicas, não era uma língua como é a língua de sinais e a língua portuguesa, 2 línguas, né? A comunicação total podia plantar bananeira, dar cambalhota, fazer gestos, pular, então ficava uma coisa muito ampla, valia tudo, gestos e mímicas, e não é isso que a gente quer. Então, vem o bilinguismo. A educação bilíngue, então, vou colocar a citação da Lacerda, que ela define muito bem o que é a educação bilíngue. A educação bilíngue reconhece que a criança surda terá um desenvolvimento cognitivo-linguístico equivalente ao da criança ouvinte, mantendo uma relação harmoniosa com crianças surdas e também com as crianças ouvintes, tendo acesso a 2 línguas, a língua de sinais e a língua portuguesa, preferencialmente na modalidade escrita, face à característica de aprender o mundo de forma visual espacial. A educação bilíngue é entendida como um direito linguístico da criança surda para ter acesso aos conhecimentos sociais e culturais por meio da sua língua de domínio, a língua de sinais, e aprender a língua majoritária do seu país como segunda língua, no caso, a língua portuguesa, tornando-se bilíngue. Lacerda, 2009. Então, na educação bilíngue, a língua de sinais mediará a construção de significados e aquisição de conceitos o tempo todo. Então, entrando na educação de surdos propriamente dita, né, a educação bilíngue ela requer diversos profissionais num trabalho integrado, planejado, a gente tem que planejar muito, né, que flua naturalmente. Aí a gente vai ter o professor da turma comum, o professor do AEE, o intérprete, um instrutor,
E mesmo assim, a gente ainda não garante a aprendizagem total, porque a criança, o adolescente, o adulto surdo, no PEJA, no caso do PEJA, precisa dos seus pares surdos para se desenvolver, para se comunicar em língua de sinais de maneira espontânea e natural, tá? Tem que estar com outros surdos. Ele precisa viver essa língua, né? Então, vamos ler juntos as citações de alguns autores aqui que eu trouxe para confirmar essa minha fala. Então, a criança aprende sobre o mundo por meio de trocas com o meio e mediante relações interpessoais, Nunes e Nunes. As formas alternativas de comunicação devem proporcionar um estreitamento na relação entre professores, pais e filhos, de modo que necessidades, desejos e emoções possam ser expressos e compreendidos, tanto na escola como em casa. A escola, portanto, cabe o difícil papel de assegurar que os alunos surdos mergulhem num universo multilingüe pelo domínio dos sistemas dessas línguas, cujo aprendizado decorrerá de situações contextualizadas e significativas. Fernandes. Temos que levar em consideração as necessidades reais da criança, jovem ou adulto com surdez. Um trabalho focado na aprendizagem da Libras desde a primeira infância. Capovilla. Então, gente, o ensino bilíngue ele é um processo de organização e reorganização constante, dinâmica, né? Do eu e do outro. O problema da comunicação do surdo não está no aluno surdo, não está no professor ou na língua, e sim na interação desses três, tem que estar todo mundo integrado. E ainda tem a família, né? São 4 elementos aí, que precisam estar em sintonia. Agora, a responsabilidade no ambiente escolar de aperfeiçoar essas interações depende, sim, em grande parte de nós, professores, né? Nós somos o grande agente mediador desse processo. Muitas vezes a gente se depara ainda com um colega que não sabe Libras. Tudo bem, mas aí tem o papel do intérprete, né? Que se torna fundamental nessa hora. E o instrutor surdo também, tá? Outras crianças surdas também têm que ter outros surdos para poder a comunicação acontecer. Então, tudo isso tem que estar integrado, tá? E no meu trabalho, então, eu faço o quê? Eu visito as escolas para orientar o trabalho pedagógico dos professores, converso com a família, com a direção. E durante o mestrado, eu também visitei 5 espaços educacionais diferentes com alunos surdos. E eu fui categorizando essas atividades para o ensino de língua portuguesa, para a criança surda ao longo desses anos que eu estou trabalhando, né? Então, eu acredito que se a gente conseguir organizar essa educação bilíngue desde a creche, a gente vai ter adolescentes e jovens adultos realmente bilíngues, dominando as 2 línguas, tá bom? Eu só sei que uma criança realmente aprendeu o sinal de Libras quando ela usar o sinal de maneira espontânea, tá? É nisso que eu acredito. Eu ensinava, então, o sinal de praia, né? Então, se ele fala para mim que eles adoram esse sinal, não sei porquê. Então, quando eles começam a usar, eles usam para sereia, usam para peixe, eu não. Então, eu explicava, não, esse sinal é de praia, tem que mostrar a imagem e tudo mais. Bom, então, quais foram as estratégias? Senão eu vou me perdendo falando a versa. Então, quais foram as estratégias pedagógicas mais utilizadas na educação bilíngue que eu encontrei no campo, né? E que eu também usava na minha classe especial? Eu usava imagens contextualizadas, né? Então, eu contava muita história, pesquisava muita imagem, eu era colecionadora de gravuras, né? Todo lugar que eu estava que tinha uma gravura, eu lembro que uma vez eu estava no dentista, no consultório do dentista, e tinha uma revista, assim, que tinha muita revista antigamente, agora nem tem mais, porque todo mundo fica com celular. Mas aí eu vi uma revista da pessoa bebendo assim, colocando o copo na boca para beber. Aí eu posso pegar essa imagem? A pessoa pode pegar. Aí eu peguei a imagem e levei para casa para usar. Então, eu era colecionadora de gravuras, né? Então, você precisa... E outra coisa, precisa planejar, né? Essas atividades precisam ser planejadas pelo professor. Você vai contar uma história, você precisa verificar os principais verbos da história para ver se tem imagens que deem o significado daquele verbo para a criança surda. Você conta a história e vai mostrar a imagem e o sinal também. Então, por exemplo, o verbo sentar, que é assim. Eu vou mostrar a gravura da pessoa sentada, eu vou mostrar um vídeo ou uma figura de alguém sentando, depois eu mostro uma figura de alguém em pé, para fazer o contraponto, sentado e de pé, para ele entender o sinal e entender a palavra, tá? E aí eu vou fazer isso com todos os verbos da história. Correr, escrever, comer, beber e ler, porque só a palavra não vai ter significado nenhum para a criança surda, tá? Então, trabalhar todos os conceitos e significados pela imagem. Eu preciso trabalhar a língua portuguesa com surdo sempre com imagem contextualizada, tá? É praticamente impossível você trabalhar a língua portuguesa sem mostrar a imagem para o surdo. Tá? Outro verbo que é bem trabalhoso para explicar para o surdo é o verbo tomar,
Porque tomar você vai escrever T-O-M-A-R, mas o significado muda de acordo com o contexto. Por exemplo, tomar suco é um sinal, que vai ser o sinal de beber. Tomar a bola do adversário, numa história de futebol ou na televisão, é o sentido de pegar a bola, né? Tomar a bola do adversário é o sentido de pegar. Tomar um soco do ladrão é receber algo, né? Mas a palavra tomar é a mesma, mas mudou o significado. E aí o sinal de Libras muda também. E aí a criança vai ter dificuldade. Por isso que a gente tem que trabalhar sempre a palavra e o significado e a imagem, tá? Quer ver outro verbo também? É verbo acabar. Né? O verbo acabar tem acabou a água, acabou a luz, que aí é o sinal de apagar, acabou a comida. Pode ser a comida do prato, pode ser a comida da geladeira, acabou o dinheiro, pode ser o salário que acabou. Então, em Libras, o sinal vai ser diferente em cada situação. E aí a imagem também precisa ser diferente, para ele entender aquele verbo naquele contexto, tá? Então, é trabalhoso, mas a gente consegue. O radical não muda, né? A vogal temática que vai mudar e a desinência temporal. Mas o verbo continua sempre o mesmo, tá? Eles aprendem, é trabalhoso, mas eles aprendem. Outro recurso, né? Outra categoria que eu registrei, né, ao longo desses anos, que aparece sempre para ensinar a língua portuguesa, são os recursos visuais na sala de aula. Sempre os recursos visuais vão estar de acordo com o que você está trabalhando na sala de aula. E sempre tomando cuidado com a poluição visual, para não ter informações demais, entendeu? Você tem que ter alguns itens na sala de aula que precisa ter, não pode faltar esses itens, tá? Para os alunos surdos, que são uma janela do tempo. Aí, de acordo com a idade da criança, com o ano de escolaridade que você está trabalhando, você pode ter a janela do tempo mesmo, com o sol, a chuva e a nuvem. Em uma idade mais avançada, você pode usar o termo meteorologia, você pode usar o aplicativo do celular, que os jovens gostam muito, né, do tempo que agora tem. Então, você vai, de acordo com a idade, com o ano de escolaridade que você está trabalhando, você vai mudando, mas tem que trabalhar a noção de tempo. Tem que trabalhar também a noção de tempo em relação ao ano, tá? Ano, mês, dias da semana, gente. É muito abstrato você falar para o surdo segunda-feira, aí você faz o sinal, mas ele não sabe o que é isso. Se você mostrar a palavra segunda-feira, ele também não vai saber. Segunda, terça, quarta é muito abstrato. Então, você tem que contextualizar isso. Como? Né? Então, o que eu fazia? Eu fazia o calendário, e aí os dias da semana, então, de segunda a sexta, ele vem para a escola. Então, tinha a imagem da escola lá na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Sábado e domingo não tem aula, então não tinha escola nesses 2 dias. E aí eu pergunto para as mães, o que faz sábado, o que faz domingo? Vai na casa da avó, vai na praia, faz natação, vai na igreja, o que faz no sábado e no domingo? E a gente fazia o calendário, né, a sequência da semana de cada um para eles entenderem. Outro sinal, né? Ontem, hoje e amanhã. É muito abstrato para eles, né? E tanto a palavra amanhã quanto o sinal de amanhã. E aí você tem que contextualizar isso, fazendo todo dia na sala de aula. Hoje ele chegou, então lá, segunda-feira, hoje é quinta-feira. Então hoje é quinta-feira, está na escola, ok. Vai sair daqui, tem aula de futebol, aí está lá nele a aula de futebol. Quando ele vier amanhã na sexta, eu vou fazer ontem, quinta-feira, hoje, sexta-feira, e aí eu vou explicando, e aí ele vai, todo dia eu fazendo isso, ele vai aprender a noção, ele vai aprender, né, Laura? Ele vai aprender essa noção de ontem, de hoje, de amanhã. Ele vai entender o mês, o ano. Para trabalhar a noção de ano, eu usava muito o aniversariante do mês, né? Eu pedia foto para a família, da mãe grávida, do nascimento dele crescendo até a idade que ele está. E aí a gente faz aquela linha do tempo do aluno, e ele vai entendendo que cada ano tem 12 meses, que cada mês tem 30, 31 dias, que a semana tem 7 dias, e tem 5 dias úteis e 2 dias de final de semana. Tudo isso a gente vai precisar aprender, ensinar para o surdo, tá? Fazer com que ele vivencie esses sentimentos e essas experiências. Né? Outro item que não pode faltar de recurso visual na sala de aula, alfabeto. O alfabeto em Libras tem que estar na parede da sala. E eu também colocava um alfabeto na mesa, tá? Eu botava na mesa do aluno, botava contact por cima. Uma atividade ótima para aprender o alfabeto, que nas visitas que eu faço, né, das escolas, as professoras usam muito, é a brincadeira de forca, né, que a criança tem que adivinhar qual é a palavra. Dá para fixar o alfabeto muito bem. A brincadeira do bingo também dá para reforçar o alfabeto, as crianças adoram, tá? Então, esses recursos visuais não podem faltar. Outra atividade que a gente categorizou foi atividades de língua portuguesa, sempre contextualizada, sempre com imagem. Então, o que eu usava muito, né? E eu oriento muito elas a usar as histórias clássicas.
por exemplo, a história do rato da cidade e rato do campo. É uma história clássica, né? Eu usava muito. Por quê? Porque essa história tem muita imagem, tá? E aí você pode trabalhar o conceito de cidade, de campo. Dependendo do ano de escolaridade, você vai trabalhar zona rural, zona urbana, rua, estrada, asfalto. Você vai trabalhar diversos conteúdos. Vestuário, alimentação do campo, alimentação da cidade, que a imagem da história é ótima, né? Bem diferente as alimentações. Os animais. Essa história é muito rica em contextualização. Você pode explorar de diversas formas e nomear tudo. Aí você vai classificar, você vai até listar, porque você está contextualizando. Tá? Aí você pode linkar com conteúdo de ciências, de matemática, você pode linkar com vários conteúdos, sempre contextualizando, tá bom? E sempre com a comunicação em língua de sinais, comunicar em libras. A história dos 3 porquinhos é outra história, trabalha valores, trabalha sentimentos, responsabilidade e irresponsabilidade, preguiça, força de vontade, agilidade, né, a esperteza lá do porquinho que faz a casa de tijolo, a união deles no final da história, que eles todos se unem contra o lobo na casa do que fez a casa de tijolos, ele recebe os porquinhos todos lá e vamos enfrentar o lobo. Então, isso tudo os alunos gostam muito, eles aprendem inúmeros sinais, aprendem inúmeros valores e palavras, né, o vocabulário amplia. A língua de sinais está presente o tempo todo e o vocabulário em língua portuguesa enriquece muito. E por que eu falo das histórias, dessas histórias clássicas? Você vai seguir o conteúdo, né? Você tem um material carioca que tem que ser usado, mas as histórias você pode usar também. E essas histórias são boas porque nós, professores, já dominamos essas histórias. Então, a gente já sabe os verbos que a gente vai precisar trabalhar, você conhece bem o enredo da história, então fica mais fácil para nós, professores, utilizarmos essas histórias como um plus, né? Um algo a mais para o aluno, tá? A história da cigarra e da formiga também dá para trabalhar estações do ano, frutas da época, trabalho assalariado, eu trabalhei essa história da cigarra e da formiga no PEJA. Nossa, porque eu tinha um grupo de surdos no PEJA. E, na época, não tinha intérprete ainda na rede. Então, eu trabalhei como uma professora intérprete, na época. Então, o que acontecia? Eles, nossa, saiu tanta coisa legal. Eles falaram, a cigarra podia tocar na noite, porque a cigarra só queria tocar, né? Ela podia tocar na noite e recebia, então, um pagamento para poder comprar comida no verão dos outros animais, no inverno dos animais. Ou então ela recebia uma espécie de moeda que ela canta, e aí ela contrataria a formiga para guardar comida para ela. Então, assim, eles vão ampliando a história, né? Modificando. E aí você trabalha tudo, frase, texto, palavra, sinal, tá? Outro item também foi o uso da escrita. Então, tudo tem que se escrever, tá? Com surdo você escreve tudo. E aí, porque eles não têm essas palavras, eles usam o sinal e vão se comunicando, vão compreendendo o mundo, né, através do visual e do manual. O gestual e o visual é o que fala mais alto para o surdo. Então, para a língua portuguesa, precisa um trabalho intensivo, né? Então, eu falava para as famílias assim, nomeia a casa toda. Tá? A cadeira, vai estar o nome lá, cadeira, cola com durex na cadeira, na mesa, escreve mesa, televisão, tem que estar lá a palavra televisão na televisão, porque ele vai aprender o sinal de televisão. Mas a palavra televisão, ele não vê em lugar nenhum escrito televisão, ele só vai ver no texto da escola, e aí ele não vai saber. Né? Agora, se a mãe nomeia a casa toda, aí teve uma mãe que falou assim, mas eu vou botar nome em tudo, quem for na minha casa vai achar o quê? Eu falei, não importa o que vão achar, você está fazendo bem para o seu filho, você está ajudando o seu filho a conhecer a língua portuguesa. Né? Então, eu acho que isso que é importante. E aí elas faziam, tá? O prato, teve uma que colocou até o nome no prato, escreveu prato, né, dentro do prato. Então, elas colavam colher, faca, garfo, são muitas palavras, gente, é porque nós somos ouvintes, não temos essa noção. Uma simples porta, né, que tem o sinal de porta, mas a porta tem vários nomes, porta, maçaneta, fechadura, chave, chaveiro, olha quantas palavras tem numa porta. Né? Então, são muitas palavras, a língua portuguesa ela é ampla, né, é riquíssima, né? Então, precisa nomear tudo. Tá? Então, tem que trabalhar sempre o sinal e a palavra e o sinal. E eles gostam e aprendem, tá bom? Comunicação em Libras, sempre, né? A gente pede que sempre se comunique em Libras. Essa questão aqui que eu coloquei, e eu botei até não é comunicação em Libras com ponto de interrogação, não, gente, é na comunicação oral. Eu errei aqui no slide. Então, é comunicação oral. Comunicação oral, por que eu coloquei comunicação oral? Não é para se falar oralmente, não é que vai trabalhar o oralismo, não, tá bom? A comunicação oral aqui, tá? Porque quando você está num ambiente inclusivo, o professor tem que falar para o aluno ouvinte e ele vai sinalizar para o aluno surdo. Por isso, a importância do intérprete na sala de aula, tá bom?
Então, eu vivenciei muito essa experiência, né, visitando esses espaços. Por quê? E a professora, às vezes, tem que falar e, ao mesmo tempo, sinalizar. Ela não vai conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, aqui está errado, tá, gente? Eu me equivoquei aqui no ponto de interrogação. O ponto de interrogação é na comunicação oral, e não na comunicação em Libras. Comunicação em Libras sempre. Comunicação oral é que não. A comunicação oral é só porque o professor precisa falar no ambiente inclusivo, ele tem que falar para os ouvintes, né? E aí a língua de sinais é para o surdo, tá bom? Desculpa aqui no erro do ponto de interrogação. E aí, a visão que a professora... Então, e é importante essa professora de Libras, a professora da turma comum, saber um pouco de Libras, porque eu percebi que quando a professora da turma sabe Libras, ela ajuda muito na criação das estratégias pedagógicas para o aluno surdo dela incluído, tá? E quando ela não sabe, ela também se esforça, tá tudo certo também. Mas quando o professor da turma comum sabe língua de sinais, as estratégias pedagógicas são bem interessantes, bem legais. O uso de gestos e mímicas, eu também coloquei o ponto de interrogação, porque a gente tem a língua de sinais hoje em dia, né? Então, mas quando o professor não sabe Libras, como é que ele vai fazer? Ele também não pode deixar o aluno dele surdo dentro da sala assim, sem fazer nada, sem se comunicar com ele. Então, ele vai usar gestos e mímicas, tá bom? Não tem jeito. Faz a mímica, usa gestos, mas o importante é ensinar o aluno e fazer esse aluno entender o conteúdo que você está trabalhando, tá? Bom, a formação dos professores, né? Eu gosto muito das colocações do Nova e do Tardif em relação à formação do professor. Eu tenho até esse livro aqui do Tardif que eu gosto muito, não sei se dá para ver, e o do Nova também. Por quê? Porque eles trazem uma visão do professor pesquisador, né? Aquele professor prático e reflexivo. Tá? Eu concordo com eles. Por quê? Porque a prática da educação bilíngue com aluno surdo requer que a gente supere a nossa rotina do cotidiano escolar. A gente vai precisar se avaliar sempre estar avaliando a nossa prática pedagógica. A gente avança e retorna. A gente dá 2 passos para frente e volta 1, né? Para estar sempre estimulando e transformando esse aluno, que é o que a gente quer. Que eles se tornem cidadãos responsáveis, conscientes dos seus deveres, dos seus direitos. E, para finalizar, então, eu trouxe uma citação da Kelman, né, que é: o letramento do aluno surdo ocorrerá por meio do uso de recursos imagéticos, visuais, a visualidade, pela circulação da Libras e por meio do conhecimento de práticas letradas. Letramento é mais que leitura escrita, é o uso da língua em contextos significativos, incluindo contexto e cultura. Kelman, 2011. A Kelman foi a minha orientadora no mestrado, né? Minha co-orientadora. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E terminei a minha fala. Passo a palavra aí para a minha colega Laura Jane. Com você, Laura. Bom, eu trabalho lá no Instituto Eminente Poff, meu nome é Laura. Deixa eu me audiodescrever, né? Eu sou uma mulher branca, tenho os cabelos escuros com alguns fios bastante prateados já, uso óculos, estou vestindo uma blusa preta e estou usando uma manta aqui colorida. Atrás de mim tem umas pessoas maravilhosas que são os cantores aí da música popular brasileira, personalidades do nosso Rio de Janeiro. Bom, eu vou trazer um pouco também sobre a surdez no sentido de uma educação bilíngue, de uma proposta que hoje o município do Rio de Janeiro já vem desenvolvendo desde 2010, com mais incisivamente com a participação das pessoas e dos profissionais, tradutores e intérpretes e adultos surdos. Eu vou pegar aqui os slides e vou tentar dar uma agilizada aqui, né? Então, a gente vai falar sobre essa questão da aquisição da língua brasileira de sinais como língua de instrução. É para usar Libras mesmo, com todas as pessoas surdas. E a língua portuguesa também, porque é a língua dela também. Só que ela entra numa perspectiva de uma língua segunda, ou seja, ela tem que ter uma metodologia para poder ele aprender o significado, uma vez que ele não ouve, mas ele visualiza, e aquele que não visualiza pode usar o braille, que é no caso do surdo cego, ou também a Libras tátil, que é feita, né, na mão e em algumas partes do corpo.
Eu queria começar da fala da Paula, que a Paula coloca sobre o decreto 5626, que foi assinado em 2005, que vem dando a consciência desse sujeito surdo no espaço social, e principalmente dentro do universo da educação. Então, para os fins desse decreto, precisa se identificar quem é esse sujeito surdo. Quando a Paula fala que, de repente, precisa fazer uma audiometria, fazer uma análise, é porque a gente precisa saber qual é o nível de perda auditiva ou de capacidade auditiva que esse sujeito tenha, para a gente poder fazer um trabalho mais direcionado para essa situação. E aí eu queria trazer aqui para vocês verem duas fotos bem antigas de pessoas surdas. Na primeira foto acima, do lado direito, está um grupo de jovens surdos dançando festa junina, comemorando a festa junina. Laura Jane. A primeira moça ali do lado direito é minha mãe. Professora, minha mãe era surda. Laura, você não está compartilhando a sua tela, você não está compartilhando a sua tela. Você tem que compartilhar a sua tela para a gente poder ver. Peraí, ok. Deixa eu voltar. O que aconteceu? Eu tenho que sair disso. Desculpa. E aqui. Agora acho que está indo. Aí tá certinho, é isso aí. Vou começar daqui então, tá? Desculpa, gente, é falta da prática, né? E, bom, como eu estava falando, a pessoa à direita é minha mãe. Aí é um momento de escola, né? Um momento dela estar reunida com seus pares surdos. E abaixo está o meu pai, que também era surdo, e tem ali a sua primeira iniciativa de escrita, onde ele escreve ali: já sei falar, já sei ler e também escrever. Viva Dr. Getúlio Vargas. É um período, né, da nossa história, de um contexto histórico que a gente tem que estar sempre significando, porque, na verdade, o meu pai, nesse momento, ele não criou essa escrita, né? Ele copiou. Mas, mesmo assim, havia já muitas iniciativas para que o aluno surdo pudesse aprender a ler e escrever a língua portuguesa. E essa metodologia, obviamente, foi tendo ganhos, passou por algumas daquelas filosofias e políticas linguísticas que a Paula mostrou. Houve um período em que se privilegiou mais o oralismo, a normalização, depois houve um período em que valia tudo junto e misturado. E hoje nós temos uma perspectiva bilíngue, que é a primeira língua, a língua de sinais, sendo trabalhada com o aluno surdo, e a língua portuguesa escrita, preferencialmente, obviamente, porque se de repente ele for opção dele, da família que ele tenha somente pela modalidade oral, a gente também faz esse trabalho. E eu queria chamar todos para uma reflexão, para esse olhar sobre as especificidades linguísticas. O surdo é um sujeito único, mas ele é diverso nas suas questões linguísticas. Então, nós vamos conhecer que existem surdos, né, que só oralizam, existem surdos que oralizam e sinalizam, aqueles que só sinalizam. E aí eu quero partir aqui de uma questão legal, já a partir dos anos 2000, né, que foi quando eu entrei no município do Rio de Janeiro e me deparei com essa situação que os surdos... Como que se ensinava os surdos? Eu sabia Libras, mas o surdo não sabia. E a família ainda não incentivava, não havia ainda uma política pública que pudesse garantir essa acessibilidade pela Libras. Então, nesse mesmo decreto, né, que vem falando, existe também a lei da acessibilidade que já vem trazendo. E aí tem algumas palavras que eu sublinhei, porque são palavras que hoje a gente não usa mais, mas a lei está lá. Quem quiser acessar vai ver ali, né? E aí essa lei da acessibilidade
chama atenção para as questões da acessibilidade e das barreiras, entendendo nesse momento histórico que a acessibilidade era a possibilidade ao alcance da pessoa. Eu prover meios, no caso da pessoa surda, meios de comunicação e acessibilidade ao entendimento. E as barreiras são os entraves, os obstáculos. No caso, quem assistiu a aula da Maristela, que fala sobre desenho universal, ela falou muito sobre a barreira atitudinal. Essa no sentido das pessoas, como a Vilma também falou das pessoas com deficiência visual, pessoas cegas, o surdo e o cego é uma questão neurosensorial. Então, muitas e muitas vezes, o surdo ele é confundido com uma pessoa com deficiência intelectual, com uma pessoa autista. E existem até surdos que têm espectro do autismo, mas, veja, nós estamos falando aqui da pessoa compreender por meio de uma comunicação. E essa comunicação ela tem que ser feita por uma língua, a língua de sinais. E a questão da barreira hoje, com a pandemia, a gente vê aí, né? A própria máscara é uma barreira, porque a boca é um dos elementos do nosso rosto, das expressões não manuais. Eu posso não movimentar a minha mão, mas eu posso me comunicar mexendo a sobrancelha, o olho e a boca. A boca faz parte de um conjunto maior, onde a pessoa está sinalizando e promove aqui um movimento orofacial, né? Com a boca, assim. Então, isso também é uma forma de alfabetizar, né? De letrar, vamos dizer assim, né? E ainda falando sobre a legislação, a gente vê, por exemplo, que isso já vem desde a Declaração de Salamanca, que vem falando sobre a importância da língua de sinais sendo utilizada o quanto antes junto às pessoas surdas, aos pequenos, né? Aqui entrou uma coisa, vamos lá. E ainda dentro dessa legislação, nós temos ainda os parâmetros nacionais da educação, nos anos iniciais, falando que, assim como nas comunidades indígenas e nas comunidades do surdo, quando for ensinar, por exemplo, uma língua estrangeira, porque o surdo ele também pode não só aprender a sua língua portuguesa, como também a língua espanhola, a língua inglesa, a língua que é dada nas escolas, dentro do currículo. E isso pode ser feito também por meio da língua de sinais. Isso facilita, né, o aprendizado dessa língua. O que o surdo ganha com essa língua? O que a família, o que a comunidade escolar, o que a própria sociedade ganha com essa língua de sinais sendo proficientemente disponibilizada para ele? Ele começa a criar a sua própria identidade linguística. Se ele quiser ser aquele surdo que só quer usar a língua oral, ele vai saber que a língua de sinais é um meio. Eu conheci outro dia uma surda que ela perdeu a audição aos 23 anos de idade. Então, ela não é considerada uma pessoa surda no sentido de fazer parte de uma comunidade de surdos. Mas ela aprendeu língua de sinais. E ela disse que teve um ganho muito grande, porque por meio da língua de sinais ela pode ir a todos e qualquer congresso, falando sobre qualquer tipo de assunto, que se tiver ali alguém fazendo língua de sinais, um intérprete ali sinalizando, ela consegue compreender. E também a garantia da educação dessas pessoas e o desenvolvimento acadêmico cada vez maior. Então, quem é essa pessoa surda? É uma pessoa com deficiência auditiva? Seria essa forma politicamente correta ou um eufemismo para dizer de uma pessoa que perde a audição, ou que vai perdendo a audição, ou que ouve mal? Então, um surdo diz que surdos são pessoas como as outras, que não são como as outras. Essas pessoas, sim, são surdas. É uma questão muito forte dentro da comunidade surda, por exemplo, a questão até da própria inclusão. Eles acham que perdem o contato com a sua língua.
E hoje eu quero mostrar um pouco do trabalho que o município do Rio de Janeiro tem desenvolvido, e a gente até orienta aos professores, né, que muitos têm dúvida, né, muitos perguntam, mas eu tenho um surdo, como a Paula bem colocou, né, eu tenho um surdo que fala, eu tenho um surdo que eu tenho quase certeza que ele ouve, ele não é surdo. Mas, independente se ele tem uma dificuldade auditiva ou se ele é surdo, é importante que ele tenha uma língua. Porque se ele não tiver língua, se ele não souber o que dizer sobre o que sente ou o que ele quer, vai ser muito difícil de se trabalhar com ele qualquer tipo de conhecimento. E o surdo ele tem uma questão linguística aí muito forte, porque ele, a partir do momento que alguém começa a sinalizar para ele, é um transbordar de emoções. Quando um surdo encontra uma pessoa que sabe a língua dele, ele fica horas conversando. Muitas vezes na escola, e alguns dos professores de alunos surdos vão concordar, que a gente avisava para eles assim, eu, por exemplo, avisava meus alunos, olha, amanhã é conselho de classe, não precisa vir à escola. E no dia do conselho de classe, lá apareciam os alunos, e aí eles falavam assim, não tem problema não, a gente fica na sala, você coloca um vídeo, a gente fica vendo, e se a gente tiver uma dúvida, a gente espera você acabar a reunião. Eles têm sede de aprender, eles querem aprender a escrever. E aí eu recuperando uma fala da Paula, que ela disse que o aluno, essa questão de nomear, a língua de sinais, ela é tão interessante, ela é tão maravilhosa, que quando o surdo começa a aprender que cada coisa tem um sinal, ele não precisa nem daquilo escrito ainda. O que ele faz? Ele vai e começa a procurar, a buscar nos dicionários, a buscar em algum lugar aquela palavra. Então, ele começa a criar, eu verifico muito isso, né, nos alunos surdos, que estão no letramento e estão aprendendo, se alfabetizando e aprendendo a ler. Né? A leitura é importantíssima para ele, qualquer tipo de leitura que ele possa se interessar. Ele começa a fazer o seu próprio glossário no caderno. E muitas vezes eu era surpreendida quando o aluno me procurava com aquele caderno, aquela parte final do caderno, ele falava assim, corrija aqui, vê se isso aqui está certo, se isso aqui combina. E às vezes ele não trazia nenhuma imagem, né? Aí eu falava assim, isso aqui o que é? Aí ele fazia um sinal. Aí eu via que era às vezes é um erro linguístico, por exemplo, palavras que são muito parecidas, né? E aí ele achava que era aquilo, eu falava, não, isso é uma outra coisa. Aí ele, tá bom, então eu ia lá, anotava e colocava um código para que ele pudesse estar entendendo. Nós temos aqui uma imagem, né, da professora Mônica Astuto, que é nossa professora também. Ela participa de muitos eventos, né? Participou também de muitos encontros com esses surdos, e os surdos ficavam maravilhados de vê-la ali, uma professora dando aula. E a partir disso é que começou a se investir mais na aquisição de conhecimento, e aí as barreiras linguísticas vão sendo quebradas, né? Vão sendo sobrepostas, e a gente vai conseguindo contornar, e a gente consegue chegar ao interesse que esse surdo tem. Então, como eu estava falando sobre a questão da identidade, que está intimamente ligada com a subjetividade de cada surdo, ele pode ser simplesmente um surdo, ele pode chegar e dizer, eu sou uma pessoa com deficiência auditiva, ele pode ser um surdo oralizado, um surdo com implante coclear. Eu conheci um rapaz que ele usava implante, mas ele tinha muita vontade de aprender Libras. Então, quando ele passou perto da casa dele, tinha uma escola, ele não sabia que ali tinha uma escola de surdos, ele passando assim, ele começou a ver que aqueles alunos ali, que eram surdos, eles sinalizavam. E aí ele foi lá visitar essa escola. E ele falou, quero aprender Libras. Hoje ele é uma pessoa fantástica, trabalha comigo em outro espaço, mas a Libras, ela não é um impeditivo. Muitos familiares querem que seus filhos sejam curados, né? Vou implantar, eu vou colocar o aparelho para ele ouvir. O aparelho não faz ouvir. Ou melhor, o aparelho ele é um amplificador de som. Mas se ele não conhecer o significado daquela palavra, aquele som, se ele não fizer um exercício de fono, muitas vezes, mesmo sem ele ir à fono, muitas vezes ele pode perceber
o som, o ritmo, porque se ele não for anacústico, se ele estiver ali, o som entra pelos ossos, né? E nós temos também uma outra tribo, que eu costumo dizer, mas é um outro grupo fantástico de surdos cegos, por exemplo, que se comunicam pela Libras tátil, que oralizam, alguns deles oralizam, mas a gente está sempre ali junto, significando sempre, o tempo todo. E outros tipos de surdez que são associadas a outras especificidades, como o surdo autista, o surdo com uma deficiência intelectual, o surdo com algum transtorno, enfim. Se ele tiver língua de sinais, se ele tiver Libras, o contato é garantido e a gente consegue transpor essa barreira linguística. E aí, fazendo uma linha do tempo, quando o professor que recebe um aluno surdo e não sabe como fazer, hoje, além da legislação, né, o surdo ele ganhou um espaço. Hoje, na mídia, a gente vê muito hoje as lives com muitos intérpretes. Então, hoje ele pode escolher que tipo de programa, não é aquele programa para surdo, né? É um programa que ele queira, ele fica à vontade de escolher fazer as suas opções. E, como bem disse a minha companheira aí de hoje, ela disse as experiências visuais são importantíssimas, tanto na língua de sinais como na língua escrita, na língua portuguesa escrita, né? E essas várias possibilidades desse sujeito surdo, por meio do aprendizado, por meio do aprendizado e do conhecimento, ele pode se constituir culturalmente e identitariamente. E essa acessibilidade ela ganhou maior força com a presença dos próprios professores que foram buscar aprender a Libras, com a entrada do instrutor surdo, que é um professor surdo que trabalha junto com o AEE nas salas de recursos ou na escola que tem um grupo, né, de alunos surdos incluídos ou em classes especiais, que são poucos, mas hoje a gente está fazendo um trabalho voltado para os anos iniciais, a gente está pensando como é que a gente pode atender um grupo que sai da educação infantil e que entra na escola. Então, nós temos o nosso primeiro documento criado em 2010 sobre essa política de educação bilíngue. E a gente tem que também fazer uma diferenciação entre língua e linguagem, porque antigamente se dizia assim, é linguagem de sinais. Sim, a língua, ela percebe-se que a linguagem, ela contém a língua, né? O surdo, ele não é um estrangeiro no seu país. Muitas pessoas comparam o surdo com o estrangeiro. Não, o surdo, ele é brasileiro, ele é americano, ele é sul-americano, enfim, ele é de qualquer país, mas ele tem que aprender também a língua do seu país, também é dele. E isso promove a inclusão, promove também a diversidade, né? E esse encantamento gerado pela língua de sinais é tão interessante. Eu fui visitar uma escola que faz um trabalho de educação bilíngue, né, junto com a comunidade escolar toda. E eu cheguei na escola e tinha um rapaz na portaria, né? E eu cheguei e me apresentei. Oi, eu sou a professora Laura, eu sou do IH. Aí ele falou assim, me respondeu em Libras. Ele falou assim, tá todo mundo no lanche. Aí eu falei, você é surdo? Aí ele falou assim, não, eu não sou surdo, não. Eu estou aprendendo Libras aqui, porque tem um professor surdo aqui que dá aula de Libras para nós aqui, em alguns períodos. E eu achei assim fantástico, porque o pessoal da merenda lá, do refeitório, o rapaz da limpeza, enfim, toda a comunidade participa dessa língua. Participa e o aluno se sente aluno daquela escola. Por isso que ela não é só para surdos. A Libra é para todos. A língua também é a língua de qualquer pessoa brasileira. Muitas pessoas dizem, nós temos a língua brasileira, portuguesa, e a língua de sinais oficial. Não, ela não é oficial ainda. Ela é apenas reconhecida como a língua das comunidades surdas, e o reconhecimento dessa língua já é um grande passo, até ela se tornar, um dia, quem sabe, oficial, onde todos estejam usando. Enquanto todos não usam, ela ainda é uma língua reconhecida. Ela promove um orgulho, uma autoestima na pessoa surda, ela promove também
orgulho nas pessoas que não são surdas, mas que estão ali lidando com a pessoa surda. O bilinguismo hoje, ele vive a perspectiva inclusiva. E a empatia não é só conviver com essa pessoa. A empatia, ela significa aceitação, uma aceitação que perpassa pelo conhecimento dessa cultura e dessa identidade surda, pela pessoa que não seja surda. Porque a inteligência, ela é inata no ser humano, né? A pessoa precisa aprender. A Vilma falou, a pessoa nasce cega, ela já vai aprender. Para aprender, ela tem que estar ali sendo ensinada, tem que ser construída. E a pessoa que não é cega, não é porque ela já nasceu sem cegueira que ela vai conseguir enxergar tudo. Não, ela precisa ser trabalhada. E assim é com a pessoa surda também. E a família tem um papel fundamental nessa parceria aí com o professor. E aí, indo já para os finalmente, né, não existe uma receita. Muitas pessoas me procuram o IHA, me conhecem, sabem que eu sou intérprete, que eu sei Libras, que eu uso, que eu sou bilíngue, enfim, que eu sou parte da comunidade surda. E elas me perguntam, eu não estou conseguindo aprender, é muito difícil. A língua de sinais é uma língua e, como tal, ela precisa de um tempo, ela precisa de um espaço, ela precisa que seja exercitada e praticada. E nada como você conviver com a comunidade surda. Então, o professor ele é um privilegiado, porque ele tem uma diversidade de alunos na sua sala de aula, na escola onde ele trabalha, com que ele possa ter esse contato. E a pessoa surda, como ela tem, bem a professora Vilma falou, não existe essa coisa da compensação, né? Então, como ela não escuta, ela vai ver melhor. Não é isso, mas eu preciso trabalhar esse olhar desse sujeito surdo. E para isso eu tenho que ser muito criativa, eu tenho que usar as imagens que fazem parte desse universo onde ele vive, dessa comunidade que ele está, mas isso não impede com que eu possa também estar mostrando outras questões. Por exemplo, usando aqui esse fundo que eu estou aqui. Se eu estivesse aqui com um aluno surdo, eu passaria aqui pelo Noel Rosa e ia dizer, poxa, tem uma escola lá em Vila Isabel que se chama Noel Rosa, ou eu não sei se já devolveram a imagem do Noel Rosa lá na pracinha, que ele marcando, né, o bairro boêmio, ia falar, olha, o Noel Rosa, ele era uma pessoa com uma deficiência, e aí ia falar que ele foi uma pessoa ilustre, conhecido, compositor. Eu ia significando, quer dizer, a música, muitas pessoas pensam que a música não faz parte do universo do surdo, e faz sim. Muitas vezes eu alfabetizei minha turma usando música, porque a escola ia fazer uma apresentação, e aí eu aproveitava aquela música, e era tão engraçado fazer um trabalho com eles, para saber como que ele percebia o som, né? Então, a gente mostrava os instrumentos que eram utilizados para aquela música, sempre contextualizado. Não adianta você trazer, de repente, todos os tipos de instrumentos, por exemplo, o baixo, né? Se ele não vive isso. Mas, a partir do momento em que ele visualiza e fala, isso é um violão, aí a gente pode explicar, chamar o professor de educação musical, ou levar ele para um espaço que tem esse tipo de instrumento, para ele poder também conhecer melhor, né? E usar sempre a coerência, né? Não adianta eu falar sobre um assunto, uma temática, que não vai dizer nada para esse aluno. E aí a gente tem que buscar as parcerias com todos da escola, né? E também a internet, que nos ajuda bastante para a gente poder produzir materiais, né? E criar esses materiais. O professor hoje da rede pública, eu tenho um maior orgulho de ver os trabalhos que eles produzem junto com seus alunos. Eu fui a uma sala de aula aí, numa escola bilíngue também, que a gente faz esse trabalho bilíngue, né? Libras e língua portuguesa, e eu fui na sala de aula ver como é que estava o aluno, conversar com a professora da turma. Ela me mostrou um trabalho que ela fez que eu achei o máximo. Ela fez uma chamada para os alunos, e era uma turma já do 4º ano. Ela fez uma chamada com os alunos surdos porque ela tinha necessidade de saber qual era o sinal. Ela aprendeu que cada surdo tem um sinal.
Eu esqueci, aliás, de fazer o meu sinal quando eu me apresentei. Meu sinal é esse na comunidade surda. E a Rosângela também esqueceu de fazer o dela, depois ela vai fazer. Então, como ela aprendeu, ela estava tendo esses inputs, né, sabendo que cada um tem sinal, e ela ganhou um sinal do aluno dela, ela foi e começou a fotografar os alunos surdos com os seus sinais e colocou para a turma saber. Sabe o que aconteceu? A turma toda também queria sinal. E aí todo mundo recebeu o seu sinal e a professora fotografou e montou um quadro de chamadas com todos da turma. Eu achei aquilo maravilhoso, né? É uma professora que nunca teve contato com aluno surdo, a não ser naquele momento especial que ela estava vivendo. Aí é uma sala de recursos, né, com alunos nossos. Esses alunos hoje já estão no ensino médio, fizeram um concurso, 2 deles passaram, um para o Colégio Pedro II e o outro para o Instituto Federal. Quem está com ele ali é uma instrutora surda, que trabalha junto com a professora da sala de recursos. E aqui algumas falas de algumas pessoas, né, da área da surdez que vem trazendo sobre o que seria a língua de sinais e a língua escrita, né? Quadros diz que através da língua as crianças discutem, pensam sobre o mundo. Elas estabelecem relações e organizam pensamento, isso eu não tenho dúvida. A partir do momento em que eu, uma vez, interpretei um poema para um jovenzinho que estava se iniciando na sua própria língua, que é a língua de sinais, quando eu terminei de fazer a Libras, ele ficou com os olhos tão marejados que eu me lembro e me emociono. Eu falei, mas o que foi? Aí ele falou assim, isso é muito lindo. E ele nem conhecia as palavras ainda, então eu tive que apresentar todas as palavras do poema para ele, né? E aí Fernandes diz que o domínio da língua escrita ocorre por esse canal visual, que ele percebe visualmente um determinado símbolo gráfico, uma determinada imagem, aí você pergunta para ele, o que é para você isso? E ele vai e começa a ir para a sua memória, porque ninguém é uma tábula rasa. Esse aluno surdo, quando chega na escola, ele traz as suas memórias. Então, aí isso faz com que a aula de escrever, da escrita, essa troca com eles fique muito mais interessante, né? E é isso. É uma questão de empatia. E agora eu vou aonde aqui? Aqui, pronto. Vou aqui. E é isso, Rosângela, estou aí esperando as respostas aí, tá bom? As perguntas, aliás. Então tá bom, professora. Laura Jane, muito obrigada, viu? O meu sinal é assim. Assim, né? É esse, né, Laura? Muito bem. Então, gente, vamos às perguntas, então. Vou mesclar para a professora Paula e para a professora Laura Jane. Depois a gente vai para as perguntas do chat, tá? Antes, me pediram aqui, professora Paula, está me escutando? Para você mostrar o livro. Sim, o livro. Esse aqui, o livro A Pedagogia, tá? Do Tardif. O livro do Nova, não estou aqui com ele. Uhum. E esse livro aqui também, eu também gosto muito desse livro para os alunos, tá? Que é Um Mistério a Resolver, o Mundo das Bocas Mexedeiras. Também eu gosto muito desse livro. Maria Min, Maria Lúcia e Osana Vera. Depois eu coloco, então, no site, né, para vocês disponibilizarem escrito, tá? Tá legal. Eu vou fazer a primeira pergunta para você, então, tá, professora Paula? Para mim? Para a professora Paula. A língua de sinais e a língua portuguesa são ensinadas simultaneamente? Então, quando você está num ambiente inclusivo, os alunos ouvintes estão junto com os surdos, né? Mas o ideal não é que se ensine simultaneamente, porque são 2 línguas diferentes com modalidades diferentes, né? Uma é visual auditiva, a outra é oral auditiva. Então, você vai ter, na verdade, o MEC nos disponibiliza 3 momentos didático-pedagógicos, que seria o AEE em Libras, o AEE de Libras e o AEE para o ensino de língua portuguesa.
Mas aí, para isso acontecer, a gente teria que ter um professor que tivesse o conhecimento amplo, né, a fluência em língua de sinais. A gente teria que ter um intérprete, um instrutor em todas as escolas que a gente tem o surdo. E ainda, a gente precisaria de um professor de letras que tivesse conhecimentos na educação de surdos para dar esse atendimento de atendimento educacional especializado em língua portuguesa para o surdo. E a gente ainda não conseguiu esse ideal, né? Então, a gente acaba ensinando a língua de sinais e a língua portuguesa, não ao mesmo tempo, mas elas acontecem ao mesmo tempo no ambiente inclusivo. Agora, na sala de recursos, você tem um instrutor surdo, que é um modelo linguístico, e ele, junto com o professor de AEE, vai criar estratégias pedagógicas para ensinar a língua de sinais para esse surdo, da maneira mais natural possível e mais espontânea possível. Tá? Aí ele vai trabalhar com vários recursos que são diferentes do professor que vai usar na sala de aula com o aluno ouvinte. Pode falar, Laura. Não, está sem som. Então, agora está. Agora está. Desculpa, é muito botão aqui para apertar, gente. Ai, meu pai, eu estou aprendendo com essa pandemia. Mas, enfim, eu acho melhor fazer tudo sinalizado, eu acho. Sua praia. Eu queria até complementar, Paula, sabe? Porque eu lembro de uma colega nossa, a professora Sheila, que trabalha com um pessoal do PEJA. E ela estava na sala de aula, assistindo a aula que o professor estava dando para a aluna, e ela viu que o tema era sobre palavras, expressões idiomáticas. Imagina, né? Como é que a gente vai trabalhar isso com os alunos surdos? Ela ficou observando para ver como a professora estava dando aula. Ela é uma professora AEE e também professora, né, do ensino fundamental básico. Então, aí ela virou e falou assim, eu vou levar isso para a minha sala de recursos. E ela pesquisou na internet um monte de imagens de chutando balde, terra dos pés juntos, mostrando isso, e ela começou a mostrar essas figuras. E foi tão interessante, porque ela estava interpretando essa aula lá no PEJA para a aluna surda, e a aluna surda viu ela explicando, e quando chegou na expressão que a aluna teve na sala de aula, em que ela teve dúvida, ela falou, mas você não falou isso. Quer dizer, a aluna percebeu que quando você interpreta, você tem uma postura, quando você escreve tem outra, e quando você tem imagem é outra. Quer dizer, essas 3 dimensões de aquisição de conhecimento, ela percebeu ali. E ali foi tão engraçado, porque eu participei dessa aula só como observadora, mas eu vi que os alunos ficavam perguntando um para o outro. Botava assim o pé junto, assim, né? A terra do pé junto, botava assim os dois sapatos assim. Aí o outro, o surdo, que era oralizado, virou e falou assim, já era. Como que diz? Ele morreu, já era. Aí ele escreveu isso, quer dizer, são situações muito gostosas e lúdicas, né? E eles precisam desse momento só de Libras, né? Para eles poderem entender o significado daquela palavra, daquele contexto que foi dado na sala de aula em língua portuguesa e que tinha um intérprete, né? O problema é que quando é a língua portuguesa e o intérprete, não dá para você trabalhar tão bem o significado e as expressões e o conteúdo daquele sinal, que é o que eu expliquei lá. O sinal, a palavra é a mesma, mas o conteúdo, o significado e o sinal vai modificar. Então, eles precisam de um momento separado, né, para poder entender essa língua de sinais e tem que ter um momento junto, porque a vida é todo mundo junto, não tem como separar, né? Mas então é isso, não é simultaneamente. É simultaneamente e, ao mesmo tempo, precisa de um momento separado, tá? Ok. Vamos para a próxima pergunta, então, para a professora Laura, tá? Qual o papel do instrutor surdo e do intérprete de Libras nas escolas? Então, muitas pessoas confundem os papéis, né? Quando olham assim, o instrutor surdo, chama ele de intérprete, quando olham para o intérprete, chama de instrutor. Na verdade, a palavra instrutor é a própria autodenominação trabalhista que o surdo se aplica. Isso já deu vários artigos, né? Porque em determinado momento o surdo no espaço educacional, ele era um monitor. Aí ele passou a ser o assistente. E hoje, nós do município chamamos ele de profissional surdo.
que é aquele que tem a Libras, que atua como professor algumas vezes ensinando Libras, né? Ou na própria comunidade escolar, ou ele já dá aula em algum outro espaço. Enfim, ele é aquela pessoa importantíssima para conviver com o aluno surdo, porque ele vai ser esse modelo linguístico e modelo também de identidade surda. Quando eu falei que a professora Mônica chegava num lugar, se apresentava, as pessoas, os alunos surdos desconfiavam que ela era professora. Você é professora surda? Aí a gente brincava, como eu também sou bilíngue, eu falava assim, eu sou surda. Eles diziam, você é surda. Aí eu falei, ela é ouvinte, né? Ela é ouvinte. Eu falava, não. Aí a gente começava a desmistificar essa coisa, né? Então, o instrutor surdo é o profissional surdo que trabalha, né, com a língua de sinais dentro do espaço, né, da educação. E o intérprete é aquele que fica na sala de aula da turma regular, traduzindo, interpretando o que o professor está passando para ele. Hoje, esse profissional está ganhando um espaço muito maior, porque ele é muito requerido nas instituições, né, educacionais. Então, hoje, ele é um profissional que pode estar ali fazendo a sua coparticipação ali na educação desse aluno surdo. Ok. Eu pergunto agora para Paula. Quem são os profissionais que atuam com os alunos surdos na educação bilíngue? Professora Paula. Bom, o professor da turma comum atua com os alunos, com todos, né, com todas as deficiências. O professor de atendimento educacional especializado, que está na sala de recursos, também vai atuar com essa criança. O intérprete, ele vai estar dentro da sala de aula do aluno, atuando junto com o professor da turma comum, com o aluno. E o instrutor surdo, tá? Que vai estar dentro da sala de recursos, junto com o professor de atendimento educacional especializado, para justamente trabalhar essa língua de sinais da maneira mais natural possível para o aluno surdo. Tá? Então, seriam esses profissionais, o professor de turma comum, o professor de AEE, o intérprete e o instrutor. São 4 profissionais para trabalhar com a criança surda na escola, na educação bilíngue. Agora, deixa eu pegar uma pergunta aqui, deixa eu ver. Vamos no comentário? A Janaína Cunha diz o seguinte: admiro tanto esse trabalho com Libras, acho tão difícil, trabalhoso, trabalho de amor e persistência, oferecendo contato com a linguagem para a comunicação de mundo. Outro comentário da Amanda: é interessante ter esse olhar. Para mim está sendo realmente um aprendizado, principalmente em relação aos verbos. A Cláudia Abreu fala o seguinte: importante palestra, desmistifica a língua de sinais e coloca a importância da mesma para a aprendizagem dos surdos. Legal, né? Vamos às outras perguntas, então. Vamos ver agora, vou perguntar para Laura Jane. Podemos usar o alfabeto manual nas provas e trabalhos escritos para os alunos surdos? Essa é uma situação que a gente se depara, né, Paula? Quando a gente chega, assim, de repente, numa sala de aula ou na sala de recursos mesmo, e o professor vai e coloca aquelas mãozinhas todas, fazendo o nome do aluno com aquelas mãozinhas desenhadas. E eu tenho recebido agora, nesse período de pandemia, que eu recebo bastante materiais para avaliar, trabalhos dizendo assim, a escrita da língua de sinais. Gente, já vi isso também. Isso não é escrita da língua de sinais. Primeiro que a língua de sinais ela é ágrafa, ela não tem escrita. Ela é visual e manual, não tem escrita. Ela é manual, visual. Ela usa a língua portuguesa como empréstimo linguístico. As mãozinhas, né, que existem, ela precisa ser sinalizada, porque, como é que eu vou falar? A pessoa é surda, eu vou fazer o alfabeto na mão, mas isso não é língua de sinais. O alfabeto não é língua de sinais. O alfabeto é um alfabeto manual, né, ou datilológico. Datilologia, né? Datilologia. Usa os dedos. E aí eu não posso fazer uma prova toda com aquelas mãozinhas, porque a pessoa vai ficar dando conta ali de ler. Ele tem que ler em língua portuguesa escrita. Existem ensaios de escrita de língua de sinais que vem lá do Sign Writing, que já há mais de 30 anos, mas hoje esse tipo de escrita é mais utilizado nos anos iniciais, que é aquela fase que qualquer criança, começa a querer fazer aquelas bolinhas, né, para escrever alguma coisa. Olha, eu escrevi aqui o meu nome. Aí bota bolinha, risquinho, quer dizer,
O signwriting já tem uma coisa mais definida, porque reflete as imagens, né, que a gente usa com a expressão facial ou com a mão para indicar alguma coisa. Mas é um trabalho que tem que ser ensinado, mas isso não é ainda utilizado. O utilizado é a língua escrita do país onde a pessoa vive, né? Ok. Nem E, gente, Paula. quer complementar alguma coisa, professora Paula? Não, tá. Falou tudo. Então, vamos adiante. O Roberto Alves pergunta o seguinte: há algum curso de formação em Libras pelo IHA para os professores da SME, uma vez que achamos imprescindível termos domínio nessa linguagem visando a inclusão? Quer responder, Laura? Responde. Né, porque eu trabalho lá no laboratório já há algum tempinho, né? Todo ano é ofertado aos profissionais da educação, com prioridade, obviamente, quem está lidando com aluno surdo, tem um aluno surdo na escola, mas a gente sempre abre um espaço, sempre cabe mais um, né? Não cabem muitos, infelizmente, mas todo ano o Instituto Helena de Spoff promove, e nós trabalhamos atualmente com o aprendizado básico e o intermediário, que é inicial e básico. O intermediário e conversação, por um tempo a gente até trabalhou, mas agora a gente tem dado mais prioridade para poder ampliar. Então, como a rede do município é enorme, então nós dividimos, a gente coloca um ponto central lá no Instituto Helena de Spoff e um outro ponto lá na Nona CRE, que é onde pode atender os professores e profissionais daquelas áreas próximas, para poder a gente ampliar mais o contato dessas pessoas com o aprendizado da língua de sinais, né? Ok. Então, a pergunta aqui, tem várias perguntas, gente, eu não sei qual dos duas vai responder. Eu acho que essa é mais acredito que seja para a Laura. A Clara Sabino pergunta: qual a diferença entre intérprete e instrutor de Libras? A diferença. Laura, você está... Eu posso responder. Você quer que eu responda, Paula? Porque, na verdade, a diferença do profissional que trabalha no município, intérprete e instrutor, eu já expliquei. O instrutor é aquela pessoa surda que está ali naquele espaço, na sala de recursos, trabalhando com o professor AEE e também na escola toda, né? Porque também ele pode estar ali dando um curso de Libras ali para a comunidade escolar. E o intérprete é aquele que vai fazer a tradução, né, da aula. Mas acontece que o surdo também pode ser intérprete. E existem locais que a gente até prioriza que a pessoa que esteja ali fazendo essa mediação linguística seja um profissional surdo. Existe curso de formação, hoje tem Letras Libras, muitos surdos se formaram, estão se formando, e optam por essa parte de trabalhar com tradução e interpretação. Aí o pessoal fala, mas como? Como que ele vai... ele não ouve? Bom, existem várias técnicas de tradução. Tradução é versar de uma língua escrita para outra. E a interpretação é quando você escuta o que a pessoa está falando, ou você visualiza o que a pessoa está falando, e eu adequo, eu faço a interpretação para aquele espaço onde estou. Então, a diferença é essa. No município, hoje, a gente atua com esses dois profissionais em espaços diferenciados, mas que nada impede que um profissional surdo seja também um tradutor-intérprete. A pergunta para você: qual a formação necessária para desenvolver esse tipo de trabalho? Bom, olha só, como a gente está falando de educação, né, na escola, a pessoa tem que ter a formação de professor, né, ela tem que ser formada em pedagogia, ou ela fez o curso normal e ela é professora da rede, ou de qualquer escola, é uma professora. E a gente tem o intérprete, né? E o intérprete ele faz o curso de Libras e ele tem uma especialização para ser intérprete, né? E a gente também luta muito para ter o intérprete educacional.
que a gente ainda não tem essa nomenclatura, né? esse nome, intérprete educacional. Porque o ideal era que o intérprete que está dentro da escola, dentro da sala de aula, ele tivesse uma formação específica para atuar dentro da sala de aula. Porque o intérprete ele vai interpretar o que ele está escutando para o aluno surdo. Agora, dentro da escola, além dele interpretar, ele às vezes precisa ensinar. E aí ele tem que ter uma estratégia pedagógica para ensinar a língua de sinais para aquele aluno. Porque às vezes a pessoa acha que, como a língua de sinais é a língua do surdo, que o surdo aprende língua de sinais de uma maneira fácil. Mas não é tão fácil assim, porque a língua ela tem parâmetros próprios, ela tem regras. Então, quando a gente faz o sinal, por exemplo, esse sinal aqui, quem não sabe Libras, não sabe que sinal é esse. Mas vocês são ouvintes, aí eu vou falar, isso aqui é amarelo. Vocês já entenderam que isso aqui é amarelo. Agora, o surdo, ele não sabe que isso aqui é amarelo ainda não. Para ele saber que isso aqui é amarelo, eu vou ter que mostrar a cor amarela, eu vou ter que mostrar diversos objetos na cor amarela, e a cor amarela e a cor amarela, porque ele pode confundir ainda. Se eu mostrar uma caneca amarela, um pilô amarelo, ele pode estar achando que eu estou falando que isso aqui é o pilô, ou que isso aqui é a caneca. Então, para ele entender que eu estou falando da cor, do atributo cor amarela, eu vou ter que mostrar diversos objetos amarelos e usar o amarelo em outros contextos. O sol é amarelo. Eu vou ter que mostrar muitas coisas amarelas para ele compreender, sem estar escutando, que eu estou falando que esse sinal é o amarelo, não é o copo, não é o pilô, não é a caneta, nem a mesa, nem a cadeira amarela, mas sim a cor amarela. Então, para o surdo, é importante, né? A gente luta muito por isso, né, Laura? Que haja um intérprete educacional, né? Que é diferente de só você chegar numa palestra, num congresso e interpretar. Ele vai ter que ensinar um pouco, de alguma maneira, fazer-se entender em língua de sinais por aquele surdo que está ali na frente dele. Né? Então, a formação é professor e a formação do curso de Libras. E tem uma especialização para ser intérprete, mas precisa de ainda mais alguma coisinha aí que vai ser desenvolvida. Eu posso complementar? Claro que sim, deve. Não, eu queria falar que lá no Instituto Eliana Antipoff, nós também promovemos uma formação continuada com esses profissionais. E a gente tem percebido um ganho enorme, porque muitos desses profissionais, alguns não têm ainda o ProLibras, e nem vai ter, porque o ProLibras é uma certificação de que a pessoa é proficiente na língua de sinais, não tem mais, mas existem vários cursos de formação para essa área já existente, né? Hoje, por isso que eu estava falando que hoje é o que está assim, crescendo, é o tradutor-intérprete educacional, porque hoje eles são necessários nas universidades, nos espaços de educação variados, públicos, privados. E aí o que a Paula falou que é muito interessante, que ele não é... O intérprete educacional não é aquele que, como está no Congresso, que vai sinalizando, vai passando toda a informação e não se sente corresponsável por essa informação que está sendo passada. Ele pode procurar o palestrante antes para poder saber os termos e tal, mas ele vai fazer ali. E o público que está assistindo, o surdo que está ali assistindo, sabe que aquele assunto ali é pertinente ao palestrante. Mas na escola, na sala de aula, é muito, como eu posso falar, se mistura essa função do intérprete e do professor. Não é que um está pegando o espaço do outro, é porque chega uma hora que o professor, convivendo muito com o aluno surdo, ele é capaz de chegar e deduzir o que o aluno está dizendo. E o intérprete, muitas vezes, quando o professor não tem nenhum conhecimento na língua de sinais, ele está passando um conceito muito complexo, o intérprete ele pode chegar para o professor e perguntar: professor, o senhor quer dizer com isso o quê? Ou então ele já estudou aquilo, ele vai lá, troca ideias com o professor, e aí ele vai, adequa a esse tipo de informação, a uma comunicação ali com aquele aluno, com aquela pessoa. E começa a se criar aí dois partícipes. Seria uma docência compartilhada, uma codocência ou uma bidocência. A bidocência a gente já sabe que não mais, né, Paula? Que já evoluiu isso.
Isso hoje é mais uma coparticipação, que a sua professora orientadora sempre gosta muito de falar sobre isso, e eu gosto também. Eu acho que ali é um trabalho de coparticipação, todo mundo junto e misturado nesse espaço. Há momentos em que o aluno me pergunta, eu digo um momento, eu falo para passar para o professor, para ele ver que ali o meu papel é de traduzir e interpretar, e o do professor é o de ensinar. Mas quando a gente acaba ensinando, não é? A gente acaba mostrando para ele o que o professor disse. Então, é dizer o mesmo para o mesmo, né? Mais ou menos por aí. Ok, gente. Nós estamos quase terminando o nosso encontro, daqui a 10 minutinhos. E deixa eu dar um aviso aqui, para as pessoas que estão preocupadas com o link de avaliação. Ele vai ficar disponível, tá? Até o dia 30 de novembro, ok? Fiquem tranquilos. Eu acho que essa pergunta aqui é para a Laura, né? Gostaria de saber como acontece o processo de escolha do sinal de cada pessoa. De qual forma acontece essa escolha? É interessante. Isso aí a gente chama de batismo, né? Você provavelmente Rosângela, você foi batizada por um surdo ou por uma pessoa ouvinte? Por um surdo? Então, ótimo. Existem os ouvintes que dão aula que eles podem até atribuir sinais, mas a gente sempre fala que o melhor sinal é o do surdo, porque o surdo ele tem uma capacidade, uma percepção tão fantástica de coisas que até a gente mesmo não percebe, e ele vai e fala, né? Ele percebe. Ele tem uma capacidade visual bem mais, né, ampla, né, Paula? Uhum. A gente diz que é 180 graus, eu digo que é 360, porque minha mãe sabia muita coisa assim, estar presente no lugar. Uhum. Mas, assim, o surdo, ele dá um batismo. Ele olha para a pessoa, geralmente ele busca uma característica física. Mas, com o passar do tempo, os surdos foram aprendendo que na comunidade surda, por exemplo, se uma pessoa é gorda, se uma pessoa é magra, se uma pessoa tem um cabelo assim, assado, se usa um determinado tipo de vestimenta, ele recebe aquele sinal e aquele sinal para ele não é ofensivo. Mas quando se vai trabalhar com um público distinto, diferenciado, aí eles buscam, então, a inicial do nome. Por isso que o seu é assim, Rosângela, porque é o R e porque você é muito simpática, risonha. E aí o meu é assim, ó. Não é a minha letra do meu nome, né? Mas a minha mãe me deu esse sinal, porque quando eu era pequena eu tinha muitos cachos e quando eu era muito travessa, corria muito e ficava balançando. Então minha mãe me deu esse sinal, eu tinha 3 anos de idade. Alguns surdos têm angústia de sinalizar logo seus filhos, mas outros esperam, entendeu? A Paula é assim porque ela é bochichudinha. Entendeu? São características. E isso que acontece. E tem um aviso. Se você recebeu e não gostou, você pode negociar com o surdo no momento, tá? Ele também pergunta para você. Agora, se você gostou e tal, aí depois passou um tempo, conheceu um surdo que disse para você, mas você não é assim mais não, Rosângela, você vai ser Rosângela assim. Aí você vai dizer, desculpa, batizado é de vez. Eu fui batizada assim, então é igual o nome do documento, não pode sair trocando assim não. Senão você perde a referência. É verdade. Para a vida toda, né? É. Gente, eu vou fazer a última pergunta, então, da Simone. Como deve ocorrer a inclusão da criança surda na educação infantil e a sua interação nos espaços com os objetos, com as outras crianças e durante as brincadeiras? Bom, a criança na educação infantil, ela vai ser matriculada na creche ou na escola de educação infantil, normalmente como qualquer outra criança, tá? E lá, a gente solicita um instrutor surdo para estar junto naquela escola, dentro da sala de aula onde tem aquela criança surda. E esse instrutor surdo vai ser o modelo linguístico de língua de sinais para essa criança, né? Porque ela vendo o instrutor sinalizando com ela, ele vai ensinando esses sinais, não só para a criança surda, como para toda a turminha dela, e a criança vai se desenvolvendo e vai aprendendo Libras da maneira espontânea, que é o que a gente quer para todos os surdos, né? Que desde pequenininho, quando entrar na creche, quando entrar na educação infantil, já vá aprendendo Libras com seus pares, né?
Como eu falei, é importante que tenha outros surdos, e não um surdo sozinho na sala, mas que tenha também esse instrutor surdo para ser o modelo linguístico para ele. E aí esse instrutor tem capacitação com a gente lá no IHA, tá? Como a Laura falou, tem as formações lá no Instituto Helena Tchikov que a gente dá para os intérpretes, para os instrutores, para os professores de AEE, né? Os professores de atendimento educacional especializado da sala de recursos têm formação conosco também lá no IHA. Então, eles vão aprendendo estratégias pedagógicas para ensinar a língua de sinais para essa criança surda. E a criança aprende e vai vivenciando essa língua e começa a se comunicar em língua de sinais, desde pequenininha na creche e na educação infantil. Ok. Meninas, professoras, estamos terminando. Agora eu gostaria de vocês 1 minuto de cada uma para as considerações finais. Pode ser? Começando pela professora Laura. Quem começa? Eu ou você, Laura? Vai, então vai. Seu microfone está desligado, Laura. Está desligado. Obrigada. Pensei que eu tinha desligado. Eu comecei tão assim já, entrei logo falando, né? Cada um tem o seu nervosismo, que eu esqueci de agradecer a todo mundo, né? Que eu tinha que agradecer, né? Agradecer você, Rosângela, pela paciência com a gente, agradecer a Carol, que teve uma paciência maior comigo aqui, que também... Bom, enfim, e queria agradecer também, né, a todas as minhas colegas que trabalham comigo lá no IHA, que trabalham aí nas escolas da vida aí, toda a parceria, todo o carinho, né, que eu sempre recebo delas aqui, do Zap, e, enfim. E queria, assim, agradecer também a minha direção, né, que me deu essa responsabilidade e, ao mesmo tempo, confiança, né, porque quando a gente recebe muita demanda, assim, é porque a gente tem que dar conta, né? É porque a gente pode dar conta. E se a gente não der conta, a gente vai inventar de dar conta, né? Não tem jeito. O professor é assim mesmo. Eu fugi anos da profissão de professora. Eu dizia, não, você é professora porque os surdos vão me procurar muito. Eu já era procurada pelos surdos. Eu sou da comunidade surda. Então, eu descobri a minha profissão de intérprete, ou melhor, eu descobri a minha profissão, a minha vocação para dar aula. Eu já tinha formação, né? Fiz normal. Eu descobri a minha vocação para ser professora sendo intérprete. Eu fui convidada para interpretar uma turma de surdos para o pré-vestibular, e quando eu cheguei ali, eu falei, gente, eu quero ensinar, eu quero dar aula. Só que nessa época a língua de sinais ainda não era reconhecida, mas foi por pouco tempo. Eu entrei no tempo certo. Eu entrei em 2000, em 2002 a língua veio com força, 2005, e depois eu fui para o IHA. Mas, enfim... Obrigada, Kátia, por isso, e eu queria agradecer, fazer assim uma pequena reflexão para os surdos da pandemia, na pandemia, né? Eu fico pensando muito naqueles que estão muito isolados. Então, se você conversa com ele por videochamada, né? Procura saber desse aluno surdo, né? Porque às vezes a família não tem essa comunicação, né? E de vez em quando aparecia lá, dá um alô, fala, oi, estou com saudade, espera um pouco, a vacina vai chegar, daqui a pouco a gente vai sair dessa. Vamos todos estar, não ao vivo e a cores, porque ao vivo e a cores nós estamos já. Nós vamos estar em carne e osso, por favor, né? É isso que eu peço, que a pandemia acabe logo e que a gente possa voltar ao nosso dia a dia, mas enfim, nós estamos também fazendo esse nosso dia a dia, né? Pela internet, pelas videochamadas, mas eu peço reflexão para esses surdos que estão mesmo isolados, né? Bom, e eu só quero agradecer também, né, a Kátia Nunes, de novo, muito obrigada aí pelo incentivo de eu estar aqui, né? Agradecer a Carol, que teve, né, a paciência de explicar a gente toda essa tecnologia aqui fantástica. A Rosângela, que está aqui com a gente o tempo todo, né, nos mediando aqui. E agradecer a todos os alunos, né, que já passaram pela minha vida, né, meus alunos, meus pacientes, não são pessoas que eu contribuí com eles e eles contribuíram comigo, com certeza. Né, as diretoras das escolas onde eu já passei, né, a Nilceia, as minhas diretoras queridas, a Kátia Nunes, e a vida, gente, eu sou muito grata, assim, a Deus, a vida, né, meus pais, meus familiares, minha mãe que está aí me assistindo, agradecer a todos e dizer que eu acredito muito nessa educação bilíngue, tá? Eu acho que agora os surdos vão
conseguir aprender as duas línguas e vão ser cidadãos conscientes, né, dos seus direitos e dos seus deveres. Eu acho que isso que é o mais importante, né? Autonomia, liberdade e direitos e deveres, que, né, todo mundo tem. É isso, educação bilíngue. Tamo junto. Muito obrigada, professoras Paula Fragoso e Laura Jane. Muito obrigada pela conversa, foi ótima. E obrigada a vocês que ficaram com a gente até agora. E se você ainda tiver perguntas ou contribuições para fazer sobre o tema apresentado hoje, pode enviar um e-mail para este endereço abaixo aqui, ó, que a equipe do IHA vai te responder. E não deixe de avaliar o curso, ok? Só assim você poderá receber o certificado de participação e ainda colabora com o IHA na elaboração de outras ações de formação continuada. E não se esqueça, todos os encontros deste curso de formação estão sendo transmitidos pelo canal da Multirio no YouTube e depois ficam disponíveis por lá. Por isso, se inscreva no canal e marque o sininho de notificações. Assim, você vai receber as muitas novidades da Multirio. E visite também o nosso portal. Você vai ter acesso a uma grande variedade de materiais educativos que podem te apoiar no seu trabalho em sala de aula. A gente se encontra de novo na segunda-feira. Eu espero você. A conversa será sobre o processo inclusivo para jovens e adultos, com as professoras Valéria Oliveira dos Santos e Sheila Venância da Silva Vieira. Até lá, tchau, tchau.